Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Deus não fala o que queremos ouvir, Ele fala o que precisa ser dito. O problema é que o buscamos tentando encaixar a vontade dEle à nossa necessidade, quase que como uma personalização. Mas o que nos transforma, nos fortalece, nos direciona, não é aquilo que queremos ouvir, mas sim a percepção do alto, a percepção da parte de Deus diante de tudo o que estamos passando. Eu quero falar com você hoje sobre ouvindo Deus. Então respire fundo, acalme o seu coração, sintonize seu coração à voz de Deus hoje, amém? Respire fundo aí. Tranquilo. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: desperte o seu ouvido para Deus. Desperte o seu ouvido para Deus. Isaías capítulo 50, verso 4 e 5 diz: O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde e nem me retraí. Olha que lindo essa passagem, essa palavra que o profeta Isaías nos deixa, nos ensinando que a boa palavra para fortalecer o cansado só vem a partir daquele que despertou o seu ouvido para ouvir Deus. Porque na verdade não é a palavra humana que fortalece, que direciona, mas é a palavra de Deus, a palavra que vem do alto. Então veja nesse trecho que existem aqueles que ouvem querendo aprender, que o profeta que destacou essa virtude a algumas pessoas disse que Deus desperta o ouvido dele para ouvir como aqueles que aprendem. Então, se há quem ouve e aprende, há também quem ouve e não aprende nada. E a verdade é que só não aprende quem já acha que já sabe de tudo. E com Deus, isso não funciona. Nós precisamos nos aproximar dele com a certeza de que não sabemos de tudo, que há um próximo nível, que podemos ir um pouco a mais, que podemos ler um pouco mais a Bíblia, aprofundar um pouco mais, orar um pouco mais, ficar em silêncio até que Ele fale. E caso não fale, voltar no outro dia. E durante esse processo, não se render à frustração, ao comodismo e nem se rebelar contra o que Deus falou. Veja o que diz no verso 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí, nem voltei atrás. Ser rebelde é ser teimoso, é desobediente. Ser desobediente não é sair da igreja, trocar de ministério. Isso é maldição que alguns pastores lançam em ovelhas que discordam deles. Até porque muitas vezes, para não dizer a maioria, rebelde não é quem sai da igreja, é quem fica. Deus foi com Davi e rejeitou Saul. Saul foi o rebelde da história. E ele ficou no reino, ficou no culto, ficou na sua vidinha ali. Mas Deus já não estava mais com ele, estava com Davi. E tudo porque Saul foi desobediente, orgulhoso, teimoso, ouviu e não obedeceu. Achou que ele mesmo era suficiente. Então desperte os seus ouvidos para ouvir Deus e obedecer. Nós só conseguimos obedecer quem escutamos. E só conseguimos escutar quem está perto de nós. Só conseguimos obedecer quem escutamos e só conseguimos escutar quem está perto de nós. Então esteja perto de Deus. Esteja mais próximo de Deus hoje e decida obedecer. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: Deus sela a instrução dele no seu coração. Deus sela a instrução dele no seu coração. Jó capítulo 33, verso 14 ao 18 diz: Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Se por um lado o profeta Isaías disse que Deus desperta os ouvidos pelas manhãs, o livro de Jó nos diz que
Deus também abre os nossos ouvidos à noite, em sono, para selar em nós a instrução divina, para nos afastar dos nossos planos e nos livrar do orgulho. De novo, o orgulho sendo destacado, advertido, exortado nas Escrituras. Por quê? Porque o orgulho é a bala de prata de Satanás. O orgulho é a bala de prata de Satanás. É a arma eficaz, eficiente para derrubar o homem, para tirar o homem da presença de Deus, mas também para fazê-lo achar que é autossuficiente, que ele mesmo é suficiente para todo sucesso, onde o inimigo dá corda para o homem, para lá na frente derrubá-lo. Veja, quando a Bíblia diz que Deus fala para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, na verdade está dizendo assim: olha, os seus planos podem até ser bons, mas Deus já sabe que se eles derem certo do jeito que você está pensando, sem Ele, você vai ficar orgulhoso e isso vai ser a sua ruína. E aí Deus entra selando a instrução dele no nosso coração, para que possamos tomar a decisão certa, mas com Ele, porque a decisão certa é aquela que tomamos com Ele, entende? Sabe aquele momento que você está projetando algo, planejando algo, parece que tudo estava indo no caminho certo, mas aí quando o dia acaba, você deita sua cabeça no travesseiro e algo começa a queimar dentro de você. Algo mexe aí dentro de você e te faz enxergar por outro ângulo, sabe? Isso é Deus selando a instrução dele no seu coração, trazendo paz ou não para aquilo que você estava planejando. Então reflita sempre em Deus antes de tomar uma decisão. Medite na palavra, caminhe com Deus para que Ele possa vir ao seu coração te guiando, te instruindo, te livrando de coisas que você nem imagina. Como temos o costume de dizer que Deus está incomodando, sabe? Ah, Deus me incomodou para algo. Não diga que Deus te incomodou para algo. Deus não incomoda ninguém, somos nós que incomodamos muitas vezes Ele. Deus instrui, Deus alerta, Deus direciona, não incomoda. Amém? Quem medita em Deus antes de tomar uma decisão, evita o engano e a frustração. Então medite em Deus. Quem medita em Deus antes de tomar uma decisão, evita o engano e a frustração. Deixe Ele te instruir, te alertar, te guiar. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Se não for obedecer, é melhor nem escutar. Se não for obedecer, é melhor nem escutar. Hebreus capítulo 3, verso 15 ao 16 diz: como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? De novo, a Bíblia falando sobre rebeldes. Perceba algo. O problema do povo aqui, dos israelitas que saíram do Egito, não foi falta de escutar Deus, mas foi de concordar com aquilo que havia sido dito, e assim eles desobedeceram. O coração deles estava endurecido, mas por quê? Porque o que Deus fez não era aquilo que eles queriam. E o nosso coração endurece toda vez que nos frustramos com a vontade de Deus, porque queremos viver a nossa e não a dele. E aí voltamos para a primeira frase dessa mensagem. Deus não fala aquilo que queremos ouvir. Ele fala aquilo que precisa ser dito. O nosso coração endurece quando a terra fala mais alto que o céu. É simples assim. O nosso coração endurece quando a terra fala mais alto que o céu. É simples assim. Então não procure ouvir Deus se você não estiver disposto ou disposta a obedecer. Talvez você tenha uma decisão para tomar, mas você está tão certo daquilo que se Deus falar o contrário, você vai acabar se frustrando com Ele. Mas Deus não quer te tirar da posição de paciente para te colocar na posição de desobediente, de rebelde. Deixa eu repetir para você. Deus não quer te tirar da posição de paciente para te colocar na posição de desobediente, rebelde. Sabe, às vezes você está esperando algo, tendo paciência em Deus, tentando ouvi-lo, mas quando ouvi-lo você vai fazer o contrário. Deus não quer isso. Deus quer que você obedeça. E seja o que for, sabe, que Deus falar com você, seja o que for, não busque Ele a partir das suas necessidades. Isso vai te frustrar. As suas necessidades Ele sabe todas. Somos nós que precisamos entender
a vontade dele. Então busque a partir da majestade, da paternidade. Vá orar, sabe, só com o seu coração. Sem uma lista de desejos ou palpites do que ele tem ou não para fazer. Ele sabe tudo. Leia sua Bíblia de forma a se aprofundar em algo que você não sabe, que você não conhece. Não procurando uma frase, um versículo mágico para solucionar o seu problema, sabe? Deus sabe de tudo que você está passando. Ele está aí com você. Ele quer te ouvir e também ser ouvido. Mas antes, Ele vai te provar, para saber se você está mesmo com Ele. E não pense que Ele vai falar somente em momentos de oração, de devocional. A vida com Deus é muito mais do que uns minutos de mensagem ou de oração. É quando você decide caminhar com Ele, você precisa entender que Ele está o tempo todo com você. No seu trabalho, no seu dia a dia, no seu almoço. Eu, particularmente, gosto de começar o meu dia lendo a Bíblia, falando com Ele, ficando em silêncio para tentar ouvi-lo, sabe? Eu escuto muito Ele lendo a palavra. Eu gosto de ler, gosto de me aprofundar. Mas muitas vezes, durante o dia, em momentos assim, sem aquele preparo espiritual, ali mesmo no trabalho, na rua, no banco, em algum lugar, eu ouço algo que me direciona, que me desperta para algo, não que me incomoda, porque Deus não me incomoda, mas algo que me desperta para algo que eu não estava vendo. E eu sei que isso acontece aí com você. Se não acontece, eu acredito e declaro que vai acontecer. Então procure essa sensibilidade. Viva com a certeza de que Ele está ao seu lado o tempo todo e fala ao seu coração. Ele vai te guiar, Ele vai te instruir. E como diz o Salmo 32, verso 8, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Veja, Ele dá conselho para quem está sob as vistas dele. O que isso quer dizer? Que a instrução do Senhor vem para quem decide viver na presença dele. A instrução do Senhor vem para quem decide viver na presença dele. Então desperte os seus ouvidos, sabe, para ouvir Deus. Deixe Ele selar a instrução dele no seu coração e obedeça sempre que Ele disser, mesmo que isso te frustre, te canse, te desanime, mas obedeça. Não seja rebelde, porque rebelde, sabe, rebelde é quem tema contra Deus. Deus quer que você obedeça, Deus quer que você esteja com Ele. Ele quer te instruir, quer te guiar, quer dar direção para isso que você está passando. Então decida acreditar, decida ouvi-lo e acredite, Ele está com você o tempo todo. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos essa manhã, nesse dia, Pai. Nós te agradecemos pela Tua majestade, pela Tua paternidade, pela Tua bondade, Pai, pela Tua misericórdia, Pai. Deus, nós te agradecemos pelo milagre da vida no dia de hoje. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta. Intercedo, Pai, de uma forma, sabe, Pai, direta, para que ela comece e passe a escutar mais o Senhor, para que ela desperte os ouvidos dela a escutar o Senhor, que ela tenha mais sensibilidade, que ela tenha certeza, Pai, de que o Senhor está com ela, guiando, instruindo, dando a direção certa, Pai. Olhe, Papai, para todas as áreas da vida dela. Derrama a Tua graça sobre ela hoje. Derrama a Tua unção, uma unção que renova, que restaura, que capacita, Pai. Essa é a minha oração. Derrama saúde, alegria, força, graça e sabedoria. Em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus, se você recebe essa palavra, me deixe saber. Se você recebe, reage aqui, mande uma mensagem para mim, comente aqui no YouTube, no Spotify, eu não sei. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu tenho certeza que o rio vai correr através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós nos encontramos amanhã aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.